vamos falar hoje sobre aulas de ciclismo indoor ou aulas de bike indoor, também chamadas de aulas de spinning e outros nomes de algumas outras franquias que iremos conversar mais à frente. Então, os assuntos da aula de hoje serão um breve histórico sobre as aulas de bike indoor. Vamos falar um pouco sobre as variáveis fisiológicas e especialmente os tipos de aulas, os métodos de aula, as maneiras de trabalhar com essas atividades dentro da aula, dentro da sala de ginástica, tá bom? Então, a ginástica, as aulas de bike indoor são as aulas, uma das mais atuais que a gente pode hoje ver dentro do mercado fitness. Há quase 20 anos foi desenvolvida por um ciclista sul-africano chamado Johnny Goldenberg, e a partir de então, a sua ideia de percorrer os Estados Unidos de costa a costa fez com que ele criasse um método de treinamento na sua casa, na sua garagem, em que ele pudesse treinar por horas sequenciadas, criando então a chamada bicicleta estacionada, em que ele criou esse protótipo e com o tempo ele foi expandindo essa ideia de treinar em um ambiente fechado, que ele pudesse criar resistência. E daí disto surgiu o que conhecemos como método de bike indoor ou spinning. Mais à frente a gente vai tratar um pouco sobre isso. Então, a história da bike indoor é bem similar à história do basquete, onde houve aquela inclusão de uma atividade em ambientes fechados. E disso nós temos hoje vários métodos, vários processos pedagógicos que foram crescendo no avançar do tempo, né? E então é muito comum o pessoal que trabalha com bike indoor já ter ouvido falar muito de JG Spinning, que é justamente o grande criador que desenvolveu e fez criar outras escolas, como a própria Les Mills, que criou o RPM, e dentre outras que nós encontramos muito hoje, que são as aulas de bike indoor ou cycling indoor, certo? E estourou em 97 especialmente, e se espalhou por todo o mundo. Hoje é uma das habilidades que mais encontramos nas diversas academias, em vários locais do Brasil e do mundo, certamente, e é, é uma modalidade que tem grande facilidade de adentrar no mercado de trabalho. Vale muito a pena a gente ter atenção a isso. Então, spinning é uma aula de ciclismo feita em grupo, praticada com uma bicicleta desenvolvida, desencadeada especialmente para a modalidade de criar resistência muscular e aeróbica, e permite ajustar a resistência para o nível de cada aluno. A gente tem dentro de uma sala de bike indoor, uma sala de ginástica, diversos tipos de alunos. Temos que ter em mente as diversas variáveis estruturais do treinamento, os princípios do treinamento, para que a gente consiga adequar e ajustar essa bicicleta, especialmente no que se refere ao tamanho e à posição desse indivíduo, para que ele consiga treinar adequadamente. Então, várias nomenclaturas a gente pode aí estar trabalhando, né? Existem as aulas pré-coreografadas, as aulas pró-coreografadas, as metodologias específicas. Então, várias escolas começaram a desenvolver seus principais métodos de bike indoor, certo? Daí a gente começa a ver a difusão do mercado fitness para diversas partes do mundo. Então, quando pensamos em treinamento, não podemos deixar de lado os princípios básicos para a prescrição. Nós temos os três grandes principais teóricos dessa área: Tobino, Tantas e Gomes da Costa. E desses princípios que estão apontados, não vou alongar sobre eles, devemos lembrar sempre que individualidade biológica é fundamental, o princípio da adaptação, que vem muito sendo falado atualmente, ou o princípio também das mudanças que vêm ocorrendo na medida em que esse aluno vem praticando a modalidade, o princípio também dos ajustes, assim chamado, o princípio da sobrecarga, que envolve as adaptações crescentes de carga que a gente vem aplicando nesse aluno, o princípio da continuidade, que refere-se à manutenção naquela habilidade para que eu desenvolva a resistência nesse indivíduo, tá bom? E dentre outros princípios que certamente devem ser pensados, devemos ter em consideração quando montarmos a prescrição e quando estivermos em uma sala com vários tipos de indivíduos e cada um com a sua especificidade, tá bom?
Dentro da aula de bike indoor, algumas variáveis fisiológicas são importantes. Dentre elas, temos o VO2 máximo, que é essa condição de compreender acerca da capacitação do oxigênio durante um exercício físico. É uma das variáveis fisiológicas que mais se reflete na capacidade aeróbica de um indivíduo. O VO2 máximo que ele vai sendo aumentado com o avançar da prática do treinamento. Nós também temos o EPOC, que refere-se a esse gasto de oxigênio pós-esforço. Então, são variáveis de controle de treinamento, variáveis de controle durante a prescrição desse aluno e observando a sua melhora e observando o seu avançar, certo? Não podemos deixar de lado o ácido lático, que também é importante observar, que nós já falamos um pouco do chamado ciclo de Cori, que interfere de maneira significativa nessa melhora da resistência musculolocalizada, especialmente dos membros inferiores, que são os principais atuantes durante a prática do esforço, durante a pedalada que a gente costumeiramente faz. E esses mecanismos estão inseridos nessa melhora da resistência desse aluno, tanto da resistência muscular quanto da resistência aeróbica. Então, para buscar vencer a fadiga, esse método de trabalho que é a Bike Indoor gera uma série de tensões musculares e essas tensões desencadeiam mudanças bioquímicas que vão trabalhando na fibra muscular, no sarcoplasma, no sarcolema desse aluno e, consequentemente, dando condicionamento físico significativo. É o próprio preparo físico em desenvolvimento. Daí nós encontramos a bike. Essa é a bicicleta padrão, logicamente que diversas marcas são encontradas na atualidade, mas todas elas exigem e apresentam padrões bem similares. Observem aqui no ponto A esse ajuste da altura da sela. Esse primeiro momento eu tenho que relacionar essa sela com o quadril do aluno, então muito comumente nós colocamos esse aluno aqui ao lado. Essa sela fica próxima à crista ilíaca desse indivíduo, podendo ela ser alterada à medida que ele sobe na bicicleta. Nós encontramos ajustes mais específicos. Esse ponto B, essa cela ela pode ir um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, a depender da altura do indivíduo. Pessoas muito baixas ou menores necessitam colocar essa cela mais à frente. Pessoas muito altas precisam colocar essa cela mais atrás. Vocês vão observar em aulas práticas que iremos realizar que o joelho tem que ficar a 90 graus com o pé, para que eu tenha uma boa adequação dentro da pedalada, certo? Então esse ponto C que é justamente essa distância da sela e do apoio para as mãos. E esse apoio para as mãos também pode sofrer uma mudança de altura, para cima ou para baixo. Para melhorar o ajuste, por exemplo, das costas, pessoas com lombalgias podem praticar aula de bike indoor sem o menor problema e essa suporte vai também sofrer essa altura para cima ou para baixo, tá bom? E esses ajustes permitem com que todos possam realizar uma aula de bike indoor de maneira confortável e independente da sua estatura, o nível de condicionamento físico e comprimento de braços, sejam membros inferiores ou comprimento de membros superiores, tá bom? Nós também temos na própria bicicleta frenagem mecânica e um dispositivo que fica bem aqui, ó, que aumenta e diminui a carga, que é a intensidade. A gente tem pedaladas que são feitas com velocidade e pedaladas que são feitas com peso. Então é um ajuste que envolve uma tensão quando a pedalada ela vai sendo progressiva, ou você estipula uma aula, por exemplo, intervalada anaeróbica, uma aula de subida, uma aula de bike força, que você coloca um peso maior para que esse aluno, quando estiver pedalando, sinta essa sobrecarga, certo? E trabalha muito a resistência de membros inferiores. Aqui é um exemplozinho básico, gente, ó. A gente começa observando e colocando o aluno aqui ao lado, e a cela fica aqui próximo da crista ilíaca, a primeira medida, tá bom? A segunda medida de observação, quando ele sobe na bicicleta, ele vai fazer o giro do pedal, tem que ter uma pequena flexão do joelho, eu não posso manter uma extensão completa ou uma flexão muito excessiva. À medida que ele pedala, observa aquele ângulo joelho alinhado com o pé, não podendo esse joelho estar muito à frente da
ponta dos pés para não forçar o ligamento anterior do joelho, certo? E outra medida envolve essa distância da sela do guidão, certo? Isso aqui a gente vai ver na prática de maneira mais clara. Então, assim como na bike indoor, a bike outdoor, ela tem o mesmo padrão de controle e de adequação para o indivíduo praticar a sua atividade. Quando eu penso na biomecânica do movimento, eu tenho essas 4 fases. Então, aqui nós encontramos o ângulo e o nível de força que é aplicado. Observem aqui nesse giro, e as setas elas aumentam justamente a intensidade, o tamanho, referindo-se à própria força que é aplicada durante o movimento descendente nesse caso. Observem que vai de 0 a 20, tá bom? E são 4 fases: chute, compressão, retorno e puxada. Observem que é justamente nessa fase de compressão, que é empurrar para baixo, e que tem a maior sobrecarga exercida pelo pé e, logicamente, na musculatura dos membros inferiores. Então, é importante observar essa ideia da biomecânica do movimento corporal. Dessa forma, eu começo a entender que existem parâmetros que devem ser levados em considerações, desde o princípio do treinamento até os parâmetros biomecânicos aplicados ao treinamento, aplicados ao movimento, tá bom? Então, outros fatores que devem ser também, deve-se ter em mente, são as considerações médicas para que esse indivíduo possa praticar, já que nós iremos trabalhar com a frequência cardíaca que vai chegar próximo da frequência cardíaca máxima, em alguns momentos ultrapassar a frequência cardíaca máxima, observar a presença, o constante controle de um frequencímetro, uma bermuda adequada, uma garrafinha de água muito importante para que esse aluno consiga ter uma boa hidratação e ter um bom rendimento, e uma toalha quando assim for necessário por alguns, tá bom? Vamos lá. Bem, aqui nós temos as 3 principais pegadas no guidão. Pegada 1, que é essa daqui, que é a básica. A pegada 2, que é essa com as mãos mais afastadas. E a pegada 3, que é usada para movimentos de subidas, montanhas, movimentos com inclinações ascendentes. Essa pegada é aquela mais básica. Essa pegada 2 é a pegada de velocidade. E essa pegada 3 é a pegada de subidas, em que nós temos a maior carga, maior peso nessa bicicleta e exige um maior controle biomecânico do movimento, tá bom? Então, aqui é um exemplo de um grupo em treinamento, a pegada 1, essa aqui está aqui, que está sendo apresentada. Observem, esse é o suporte de ajuste de carga, carga ascendente e descendente. Observem sempre a garrafinha presente, a toalha, que são padrões básicos de uma aula de bike indoor, certo? Aqui é uma outra variação da pegada 3. A pegada 3 é a pegada em que eu tenho a mão na região mais superior da guidão. E aqui, quando eu coloco os cotovelos apoiados, eu descanso um pouco mais a minha lombar e tenho uma variação da pegada 3, tá bom? Observem um padrãozinho bem interessante de se observar, é muito comum encontrar esses erros, especialmente nos homens. A maneira correta de se pedalar é mantendo o alinhamento quadril, joelho e pé, antero-posterior completamente alinhado, estabilizado. Essa abdução, esse joelho em varo, não deve ser adequado, que é justamente essa disposição do joelho aqui apresentada. Então, a primeira observação que deve ser sempre observada é manter esse bom alinhamento quadril, joelho e tornozelo. Outra ideia que deve ser apresentada também, posição das costas, evitar essa hipercifose, evitar essa posição que gera um desconforto. A gente está trabalhando dentro de uma zona de fitness, de wellness, então a gente tem que trabalhar a postura, não é uma aerodinâmica de uma aula outdoor, é uma aula indoor que eu trabalho aspectos gerais da saúde, então a postura deve ser levada em consideração sempre, tá bom? Outro fator que também é muito comum observar erros, quando essa cela está muito alta, o quadril fica balançando de um lado para o outro, um outro erro bem comum também. Eu tenho que manter essa estabilidade do quadril para evitar que haja esse balanço, para evitar que haja essa disfunção na região do quadril, estabilizando esse quadril para manter um bom alinhamento da minha pedalada, beleza? Aqui é a presilha, observem que aqui é um pé apoiado,
Aqui eu tenho um suporte que dá apoio para que esse aluno consiga realizar movimentos de subidas, movimentos com velocidade. Eu tenho essa cordinha que prende o pé e evita com que o pé saia, e evita com que você, ao estar pedalando com velocidade, esse pé ele saia do pedal e você acabe se machucando. Então, planejamento de uma aula, entendendo esses aspectos básicos que devem estar presentes em todas as aulas, e à medida que esses alunos estão praticando o bike indoor com o avançar do tempo, eles vão sempre aprendendo a organizar a sua bicicleta, eles vão aprendendo por si, já saber as nomenclaturas, os pontos adequados de onde devem ajustar a sela, o guidão, e aí fica bem mais fácil para que cada um consiga ter essa própria autonomia. Entretanto, vale a pena sempre observar os alunos iniciantes e o objetivo da sua aula, a zona de treinamento. Qual é o nosso objetivo? Cada aula tem um objetivo e, consequentemente, a frequência cardíaca específica para ser desenvolvida naquele momento. Então, uma grande e importante consideração é nunca deixar o aluno pedalar sem carga, sem resistência, porque à medida que você está pedalando sem carga, o quadro ele fica sem apoio e essas pulsações, quadril batendo na sela, isso gera desconforto e pode gerar alguma alteração, pode machucar e não deve ser realizado. Ter atenção muito ao volume do som também. Trabalhamos com ginástica, e a ginástica ela exige, a gente tem que ter uma boa atenção para evitar que evite esse barulho excessivo, certo? Primeiras conduções primárias, já comentamos sobre elas, esses ajustes gerais que são importantes. As secundárias que devem ser observadas, que envolvem a altura do som, que envolve o ambiente onde ela está acontecendo, e as terciárias são aquelas que eventualmente o profissional deve relatar e realizar em aula e tratar com a administração. Uma bicicleta está com problema, um pedal acaba quebrando durante a aula, uma aluna que porventura possa vir a se machucar. Então essas ideias devem ser e manter a atenção para que haja um bom controle da sua aula, tá ok? A aula de bike indoor, ela vai variar de 45 a 60 minutos, o gasto calórico pode chegar a 500, 600 calorias por hora, a depender da intensidade, depender também do nível de condicionamento, do metabolismo de cada indivíduo, esse valor é muito relativo, tá bom? E a principal fonte da aula é o metabolismo aeróbico, aí nós trabalhamos com beta-oxidação, glicogenólise, e outras ações que envolvem especialmente o condicionamento cardiovascular, mas em algumas aulas podemos trabalhar muito bem a resistência anaeróbica, ok? Auxiliando de maneira bem significativa nesse emagrecimento. A aula é formada de que maneira? Uma aula básica com aquecimento, parte específica e a volta calma. O aquecimento que pode ser de 5 a 10 minutos, com atividade baixa, com uma atividade de baixa intensidade, pedalada suave, sempre com um pouco de carga, como nós comentamos, e a parte específica que vai variar. Se for uma aula intervalada aeróbica, eu mantenho com uma intensidade moderada, com uma pedalada mais constante. Se for uma aula de montanha, eu faço muitas subidas. Se for uma aula de contra-relógio, eu faço muitas velocidades. E a volta calma que deve existir sempre no final de todas as aulas, podendo começar em cima da bike e finalizando fora da bicicleta para que esse aluno possa seguir o seu dia a dia normalmente. Ok? Aqui nós observamos alguns aspectos das principais regiões que são ativadas nos momentos em que a pedalada ela é realizada. Observem aqui nesse ponto bem específico que envolve essa fase descendente, a fase de propulsão, a influência do glúteo máximo executando essa extensão do joelho. Aqui nós temos o vasto medial também com uma grande ênfase de ação, o gastrocnêmio executando essa fase quase completa da pedalada, sem deixar de falar no semitendinoso e no bíceps femoral também. Então, as principais regiões atuantes nas diversas fases do giro da pedalada que esse indivíduo realiza, tá bom? Que é a força explosiva, que é a força de explosão que a gente vai atuando nas diversas fases da aula.
ok? Então, vários autores tratam acerca desse assunto, trazem a ênfase acerca dos programas adequados para emagrecimento, para a melhora de massa muscular, para uma hipertrofia também dessa região muscular, a melhora do glicogênio que vai ser considerado após uma aula, após esse processo catabólico, a melhora do tônus muscular. Então, aí encontramos os aspectos que conversamos anteriormente sobre VO2 máximo, fadiga e sobre as mudanças que ocorrem nesse indivíduo que desencadeiam a própria resistência com o avançar do treinamento. Os benefícios são diversos, a gente já tem relatos na literatura que corroboram de maneira bem interessante a importância de uma aula coletiva, uma aula de bike indoor, que tem um nível de segurança bem considerável, que melhora fatores mentais, psicológicos, depressão, ansiedade, estresse, que fortalece a própria questão de emagrecimento, essa autoaceitação, esse bem-estar consigo mesmo, essa felicidade, essa diminuição de níveis de problemas cardiovasculares, melhora até mesmo a imunidade, como já temos alguns relatos científicos bem interessantes, e certamente melhora a resistência respiratória. Então, pode até ser um dos meios de você trabalhar com o atleta, caso você necessite melhorar os seus níveis ou até mesmo manter o nível de um atleta, independente de qual seja o esporte, para que ele mantenha o seu nível de condicionamento cardiorrespiratório, beleza? Nunca esquecendo da fase de hidratação, a importância do consumo de água que deve ser livre para esse aluno, antes, durante e depois da aula, recomendações que também vão variar a depender do gênero desse indivíduo e do peso desse indivíduo. Logicamente que não é a nossa competência adentrar acerca de valores ah, específicos de quanto ele deve consumir, mas devemos ter uma média de uso contínuo da água, já que eu tenho uma desidratação muito intensa, a depender até do tipo de aula e do ambiente que essa aula ela é realizada, certo? E as próprias necessidades nutricionais. Esse é um artigo que é bem antigo, mas eu acho ele muito interessante, bem simples, que explica um pouco a respeito dos carboidratos que podem ser utilizados durante uma aula de bike indoor, atividades indoor. Então vale muito a pena entender um pouco desse aspecto geral acerca qual o melhor tipo de carboidrato que eu posso utilizar para ter melhor performance, melhor rendimento, uma melhora na minha aula, uma melhora nos níveis de resistência que eu estou aí almejando, certo? E quando tratamos agora da parte pedagógica, que é o que vocês devem ter muita atenção. Essas são as principais aulas que eu consigo trabalhar dentro de uma sala de bike indoor. Então, quando a gente começa a trabalhar com bike, nós entendemos que existem 5 tipos diferentes de aula. Endurance, intervalo anaeróbio, intervalo aeróbio, contra-relógio e montanha. 5 diferentes tipos de aula, cada aula com foco bioquímico também diferente, uma alça diferente da bioquímica corporal. Então essas aulas, elas têm também especificidades que nós controlamos, por exemplo, pela escala de Borg, que envolve o nível de percepção, PSE, percepção subjetiva de esforço desse indivíduo. E aí nós encontramos a níveis de intensidade, aulas que são mais fracas, aulas médias e aulas mais intensas ou mais fortes, baseando-se pela frequência cardíaca máxima, ou pelo próprio limiar anaeróbico, que é mais difícil de ser mensurado e controlado. É mais fácil nós controlarmos pela frequência cardíaca máxima, por um frequencímetro, torna-se mais viável, mais facilitado para nós, tá bom? Então observe nesse slide a especificidade daquilo que nós encontramos em uma aula, por exemplo, de endurance, que é uma aula mais simples, de recuperação, em que o BPM vai de 120, 130, alcança 140. Uma aula intervalada anaeróbia, como o próprio nome já fala, ela é intervalada, momentos mais fortes, momentos mais fracos, podendo chegar a 160, 150, vai para 140, e as aulas mais intensas, que podem ser uma aula de montanha, uma aula de contrarrelógio, com pouco intervalo entre uma música e outra e bastante velocidade. E aí nós utilizamos os diversos métodos e princípios do treinamento para montar as nossas aulas e organizá-las dentro de uma periodização mensal ou semestral, para que eu consiga realizar
um aluno possa fazer a aula de segunda a sexta, por exemplo, mas em cada aula ele faz uma aula diferente. Em cada aula de ciclismo indoor ele faz um método diferente. Isso auxilia na condução e na melhora até mesmo não só da sua resistência aeróbica, mas na sua própria resistência muscular de membros inferiores. Tá bom? Essa aula mais simples, que é a aula de endurance, que usa terrenos variados, como a gente fala muito, vocês vão observar nas práticas, que é a pista reta, que é o sentado e pedalando, as subidas, que é na pegada 3, que nós conversamos, aumenta-se a carga e faz uma subida, uma pequena montanha, e você vai intervalando com intensidades leves e moderadas. As aulas de montanha são as mais legais, que nós trabalhamos muitas subidas, muito tempo na pegada 3, com cargas moderadas. Nós simulamos que esse aluno está subindo a montanha, então é uma aula que tem muita carga, é bem interessante, os alunos gostam bastante. Já as aulas chamadas contra-relógio, como o próprio nome já diz, é você ir contra o relógio, que são aquelas aulas de velocidade. Imagina o relógio correndo normalmente e você lutando para que esse relógio não siga o seu fluxo normal. Então a ideia é de uma aula realmente muito mais intensa, que a frequência cardíaca vai além de 100%. Então eu tenho músicas mais aceleradas, eu tenho realmente um nível de condicionamento mais intenso, tá? Então, isso dentro de um ciclo de treinamento, eu tenho que organizar muito bem a minha periodização para saber em que momento eu coloco o contra-relógio. E se o contra-relógio, por exemplo, for feito numa quarta-feira, é interessante que na quinta eu tenha uma aula de endurance para recuperar esse indivíduo e ele consiga pedalar de maneira mais tranquila para ter uma boa recuperação. Você fazer, por exemplo, uma aula de contra-relógio na quarta e seguir para aula de montanha na quinta, pode ser desconfortável para esse aluno que faz aula quarta e quinta, por exemplo. É bom ter isso em mente. Tem algumas manobras que não são indicadas, né? É pular, movimentos que não sejam além do pedalar. E existem algumas escolas que fazem pedalar sem as mãos, ficar empurrando a mão para executar pequenos saltos. Particularmente, eu não aconselho que isso seja realizado. Aconselho que a aula de bike indoor seja uma aula realmente de pedal para pedalar. Se quiser fazer algum outro tipo de aula ou alguma complementação, que siga de maneira mais segura, não criando métodos mirabolantes ou que sejam um pouco propensos a desenvolver lesões nesses alunos. E não esqueça a importância da música. A condução do professor é muito importante, a musicalidade é muito importante, o ritmo é muito importante, as oitavas musicais são extremamente importantes para que vocês consigam ter uma boa aula, conduzir uma boa aula e ter adesão naquilo que vocês estão planejando, ok?